Boa noite, meus caros. Vamos iniciar a nossa aula pontualmente às 7 horas. Boa noite. Vamos iniciar a nossa aula pontualmente às 7 horas. E o que teremos no menu para hoje? Hoje, no nosso cardápio, nós temos uma breve revisão a respeito de ORM e Entity Framework, tá? Nós vimos alguma coisa já na aula anterior, mas dessa vez a gente vai mergulhar um pouquinho mais na teoria. E nós vamos falar sobre tratamento de exceção, tratamento de erros, usando o controle de exceções do .NET Framework C#, certo? Paralelo a isso, nós iremos concluir a nossa controller de região, tá? Utilizando tudo que a gente vai ver no dia de hoje, especialmente o controle de exceções, tá? Muito bem. E ao final, nós vamos preparar um relatório em cima disso. E você já deve ter percebido que o relatório está ficando um pouquinho mais casca grossa. E a tendência é que a cada aula nossa ele fica um pouco mais casca grossa, tá? É uma excelente oportunidade para se preparar gradualmente para a prova, tá? E vocês já devem ter percebido pelo tom da aula que a prova N2 vai ser pauleira. E vai mesmo. Tá? Bom, vamos iniciar os nossos estudos. Nossos colegas estão chegando aí. Eu vou aprovando a entrada de todos, mas enquanto isso a gente vai tocando o barco. A aula está sendo gravada. Ao final da aula, como sempre, eu publico o PDF no grupo, lá no Google Drive, e o link para a aula lá no YouTube. Então, quem tiver alguma dúvida ou deseja fazer alguma colocação, alguma coisa assim, pode assistir o vídeo depois no YouTube. Aqueles que não puderem assistir a aula na íntegra, assistam pelo YouTube, produzam os seus relatórios e enviem para mim. Gente, não deixa de entregar, tá? Um 0 de relatório agora, especialmente na N2, que os pontos valem mais, pode surtir um efeito bem negativo lá na composição da nota, se você estiver deixando tudo para a última hora. Então, tome muito cuidado, prestem bastante atenção em tudo que vai ser discutido hoje. Se surtir algum efeito aí, alguma coisa que eu falar, ou se vocês tiverem alguma dúvida, não deixa a dúvida para depois, tá? Esclarece na hora. Ah, porque eu não quero gravar. Eu escutei essa conversa, essa lenga-lenga de outra turma, tá? Ah, porque eu não quero gravar minha voz na aula, porque depois vão tirar sarro de mim no YouTube. Aham, e aí você fica com dúvida, não tira sua dúvida, vai para a prova com dúvida e eu lanço uma questão justamente que tratava da sua dúvida. E aí? Você vai chutar? Numa prova minha? Não preciso nem dizer, né, gente? É a beira do precipício, né? Você tá andando ali, um ventinho que bater, você cai, entendeu? E, gente, quem já fez meus exames, eu acho que desses que estão agora aqui, acho que um ou outro só que fez, tá? Eu cobro tudo, na íntegra, sem tirar vírgula nem nada. Eu sempre deixei isso bem claro para todos vocês. Eu cobro toda a matéria, tudo de cabo a rabo. Então, não deixem, tá? Para a última hora, não deixa para depois, tá? De nada. Não deixem para depois. Eu não tenho a menor ideia do que eu estou agradecendo, mas tudo bem, de nada. Estamos à disposição. Vamos em frente, então. Vamos à nossa aula. Aqui está encontro 10, mas esse encontro é o 11, tá? O 10
foi a palestra de vocês. Eu vou corrigir isso aqui depois, tá? O que a gente vai discutir hoje? Nós vamos dar uma breve pincelada no assunto ORM, Framework ORM. Vamos falar um pouco também do Entity Framework. A gente já fez isso na prática, eu comentei com vocês a respeito. Hoje a gente vai ver um pouquinho a teoria em cima dele, tá? E nós vamos falar sobre tratamento de exceções. Vamos começar a utilizar o tratamento de exceções. Então, eu vou ser bem sucinto nos dois assuntos para me focar principalmente nesse, tá? Os dois de cima, tem bastante material disponível na internet, tem os PDFs disponíveis, e na aula anterior, antes da palestra, a gente falou muito sobre isso aqui e um pouco sobre isso aqui, mas na prática. Então, esses assuntos são meio batidos, inclusive isso aqui é tema de relatório de vocês, tá? Então, acredito eu que muita gente foi atrás, foi dar uma pesquisada para não escrever besteira em relatório. Eu estou lendo os relatórios e eu ainda não lancei as notas. Então, por favor, engulam seco, respirem fundo, busquem inspiração e escrevam relatórios adequados, tá? Eu ainda não lancei as notas. Então, vamos lá? Vamos começar nossa aula discutindo um pouquinho sobre Framework ORM, tá? Quando eu falo Framework, eu estou falando de quê? De acordo com o pai dos burros, vulgo Google, vou jogar o Google aqui na tela e vou fazer uma pergunta para ele. Google, o que é Framework? Vamos ver o que o pai dos burros diz. De acordo com ele, Framework em desenvolvimento de software é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software, provendo uma funcionalidade genérica. Então, é um agrupamento de código com uma finalidade específica, né? Um framework pode atingir uma funcionalidade específica por configuração durante a programação de uma aplicação. Muito bem. Se você procurar a tradução da palavra framework em português, não existe, tá? Esperar um abençoado passar aqui. Beleza. Se você procurar a tradução da palavra framework, você não vai encontrar. Em português de Portugal, framework significa arcabouço. Em português Brasil, a Microsoft traduz framework como sendo ferramental. Então, entenda a palavra framework como um conjunto de ferramentas que auxiliam o desenvolvedor ou o analista no desenvolvimento de determinada ação, ou determinada ferramenta, ou determinado programa, aplicação, como queiram, tá? Então, de acordo com o que fala aqui a teoria para nós, o Framework ORM é uma ferramenta para armazenamento de dados a partir de objetos de domínio. O que seriam objetos de domínio? Objetos de domínio aqui nessa definição tem a ver com nossas classes POCO. Atenção! Toda vez que aparecer a palavra objeto de domínio, façam relação com POCO, P-O-C-O. Vamos lá. Em um banco de dados relacional como o Microsoft SQL Server, de forma automatizada. Muito bem. A gente já tem um modelo utilizando no nosso projeto, que é justamente o Entity Framework. Perfeito. Ele tem três partes principais, tá? Os objetos de classe de domínio, que nós já falamos, são nossos objetos POCO, tá? Agora, importante, lembrem-se que quando você faz o mapeamento pelo Entity Framework, ele cria o próprio objeto de domínio. Como assim? Ele cria uma classe, por exemplo, se eu fizer o mapeamento de uma tabela chamada cliente, ele vai criar uma classe chamada cliente, certo? Ele vai criar uma classe chamada cliente. Essa classe cliente, ela é pesadamente dependente dos conceitos ligados ao Entity Framework. Ela tem data annotations, que diz, por exemplo, qual é a chave primária, quais são os campos obrigatórios, qual o tamanho dos campos string, etc, etc. Muito bem. Lembrando lá da teoria e da especificação da palavra POCO, esse objeto não se encaixa.
Isso não é um objeto pouco. Porque, de acordo com a teoria, o pouco é um objeto livre, independente de framework, que usa exclusivamente tipos primitivos ou objetos criados por nós, sem dependência de objetos terceiros ou relacionamento com outros tipos de classe. Isso é um objeto pouco. Muito bem. Então, quando você vê em algum lugar, alguma literatura falando que o Entity Framework cria objetos pouco, ele está falando disso aqui, tá? Ó, objetos de classe de domínio. Lembrando, então, que esse tipo de objeto que ele cria não é um objeto pouco 100% puro. Estou falando isso porque algumas pessoas podem começar a estudar por fora e achar algumas literaturas que falam que essas classes de domínio que ele cria são objetos pouco. Não são. Vocês já sabem o que é um objeto pouco. Muito bem. Segundo, objetos de bancos de dados relacionais. Quando ele fala de objetos de bancos de dados relacionais, ele está falando das tabelas. Ele está falando dos registros. Ele está falando das tuplas que nós temos. Ele está falando do database que nós temos. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma? Não. Beleza. Então vamos em frente. A terceira parte são informações de mapeamento de como os objetos são objetos de domínio, no caso as classes dele, são mapeadas para objetos de banco de dados relacionais. Então, essa informação de mapeamento, para nós que já temos o nosso modelo do Entity, é exatamente o quê? Essa informação de mapeamento é justamente o contexto de dados. Então, os três pontos principais que nós temos quando se trata do Entity Framework são, 2 pontos, nossas classes de objeto de domínio, que são os pouco, que não são pouco, tá? Nós temos os objetos de banco de dados relacionais, que são as nossas tabelas, as tuplas, os registros, store procedures, views, etc, etc. E as informações de mapeamento, as informações de mapeamento, né? Os objetos que produzem o mapeamento. Quando fala mapeamento, ele está falando do quê? Do contexto de dados. Certo? Meus caros, essa definição, apesar de ser muito próxima, eu estou aproximando muito do SQL Server e do Entity Framework, ela é aplicável para quase todos os componentes ORM Framework disponíveis no mercado hoje em dia. Por quê? Porque mesmo o N-Hibernate, ou Hibernate, que é do Java, recentemente teve uma aproximação maior com o modelo do Entity Framework. Por quê? O Entity Framework é um case de sucesso estrondoso. É a melhor ferramenta de mapeamento objeto relacional que tem no mercado. Detalhe, ela é free. Ela é open source e ela é free. Ah, mas se eu quiser usar o Entity, eu tenho que usar o Visual Studio. Meia verdade. Por quê? Se você quiser utilizar o Entity Framework, você precisa de acesso aos servidores de pacotes no GET. E como eu faço acesso aos servidores de pacote no GET? Resposta, com outra pergunta. Depende do tipo de aplicação que você está criando. Se você estiver criando uma aplicação Web API, e o Web API é proprietário, uma tecnologia proprietária da Microsoft, e só existe dentro do Visual Studio 2019, que é o que a gente usa atualmente. Aí você está usando tecnologia proprietária Microsoft. Aí a única forma de utilizar dessa forma é através dos recursos do GET disponíveis dentro do Visual Studio. No entanto, se você estiver programando com ASP.NET Core, e lembrando que, para quem não sabe, o ASP.NET Core é open source e free, tá? Pode ser programado para qualquer plataforma que aceite o ASP.NET Core. Hoje, as 3 principais plataformas disponíveis, Windows, Linux e macOS, aceitam o ASP.NET Core. Então, se você estiver programando em qualquer de uma dessas plataformas, você pode desenvolver aplicações ASP.NET Core trabalhando com Web API
core. E quando fala Web API Core, você está trabalhando com coisa open, coisa free. Você vai usar, por exemplo, esse carinha que eu estou usando aqui agora, ó, vou mostrar para vocês, que é o Visual Studio Code. Ele é free. É uma IDE? Não, é um editor. É um editor. É um editor com vitaminas, vamos dizer assim, tá? Que são os plugins que a gente adiciona nele para poder operar tudo que a gente vai mexer. Certo? Então, é possível? Sim, é possível. Você pode utilizar a Entity Framework sem precisar propriamente estar dentro do Visual Studio. Existem formas de fazer isso. Tá? Então, aquela velha história xiita de dizer que, não, porque o Visual Studio é proprietário. Gente, calma lá. A IDE pertence à Microsoft, mas a tecnologia é open source. Espera aí, vamos com calma. Tá certo? Vamos em frente? Aqui, interessante, ó. Ferramenta ORM nos ajuda a manter o nosso projeto de banco de dados separado do nosso projeto de classe de domínio. Aqui, mais especificamente, ó, banco de dados e classe de domínio. Então, banco para um lado, pouco para o outro. Beleza? Isso faz com que a aplicação seja sustentável e extensível, sem sombra de dúvida. Spoiler das próximas aulas. A gente vai começar a utilizar um design pattern chamado repository, ou repository, como vocês quiserem. Os americanos chamam de repository. Então, nós vamos começar a trabalhar com camadas de aplicação. Tá? Nós vamos começar a trabalhar com camadas de aplicação. Professor, a gente vai partir para outros design patterns? Não, porque não temos tempo. Se tivéssemos, nós íamos sair daqui especialistas em design pattern, mas nós não temos esse tempo, infelizmente. Tá? Mas o repository já é o suficiente para criar aí uma cultura na cabeça de vocês, porque tudo que eu estou passando no caso do projeto de Web API é usado nos testes de empresa hoje em dia. Lembra que eu falei isso para vocês já? Então vamos em frente. Ele também automatiza operações CRUD de padrão, criar, ler, atualizar e excluir, para o desenvolvedor não precisar escrever código manualmente. Isso aqui é meia verdade, tá? Tem que tomar cuidado. Ele automatiza? Sim. No entanto, de acordo com a boa prática, essa automatização, ela é perigosa. E ela pode ser nociva. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Guardem essa palavra, nocivo, tá? Automatização pode ser nocivo para o desenvolvimento da aplicação. E tem que tomar cuidado. Mas como que pode ser nocivo uma coisa que é automática, professor? Alguém já ouviu falar dos geradores de código? Tem vários no mercado, né? Nós temos vários geradores de código. Eles eram considerados a última receita de bolo do mundo, né? Não, isso aqui é o último biscoito do pacote. Todo mundo quer, tá? Meu amigo, a partir do momento que você começa a usar um desenvolvedor de um gerador de código automático, você começa apesar, não importa qual seja a linguagem de programação final, porque tem geradores de mercado aí, nós temos disponíveis vários, que geram em C#, geram em Java, geram em PHP, tudo bem, só que eles geram no modelo deles, não é no modelo de boas práticas, é no modelo deles, é um modelo proprietário. E para você dar manutenção nesse código, você tem que pagar. E aí? Tem dinheiro para pagar? Mas eu tenho a licença. Não, você não entendeu. Você tem a licença de uso do software, para criação. Você não tem a licença de manutenção, que você também tem que pagar. Eita, pois é. E aí? Alguém disposto a desembolsar $20 mil aí? Vamos em frente? Nós já falamos sobre isso, tá? São os conceitos básicos. Eu não quero perder muito tempo nisso aqui. Vamos falar diretamente. A gente já também falou de alguns produtos. Aqui eu trouxe até alguns novos, né? Como o Entity Framework, a gente já conhece. Eu falei sobre o DataObjects.net. O NHibernate e Hibernate, que falou de ORM, esses dois têm que aparecer. Tá? O Open Access, que é um framework interessante disponível aí na internet, ele é free, né? E para uso em PHP. E o Subsonic, que é muito famoso. Para quem trabalha com PHP ou Python,
Esse Subsonic, ele é muito famoso, tá? Muito bem. Falando do cidadão em si, o Entity Framework. Bom, o que é? É um framework de mapeamento objeto relacional, que permite aos desenvolvedores trabalhar com dados relacionais como objetos específicos de domínio, eliminando a necessidade da maior parte do código de acesso de dados de que os desenvolvedores geralmente precisam escrever. Professor, a gente já sabe isso. Legal. Mas é bom ter em mente. É uma definição. Eu gosto de cobrar definição em prova, hein? Lembra disso. Vamos lá. Usando o Entity Framework, os desenvolvedores realizam consultas utilizando o Link, que é a linguagem de desenvolvimento. Vamos ver o que o pai dos burros fala para nós a respeito do Link? Ó, Link. Vai, força. Você consegue. Tem vários, né? Vamos procurar aqui. Olha só aqui do lado. Olha a definição. Do pai dos burros, a definição do pai da criança. Language Integrated Query, ou Link, é um componente de Microsoft.NET que adiciona funcionalidade de consulta em algumas linguagens de programação .NET. Leia-se C# e VB.NET, porque as outras não usam puro. O único puro da história é o C#. O VB.NET usa interpretado. Então, 100% puro, C#. Vamos em frente. O Link corresponde a uma sintaxe unificada, inicialmente incorporada às linguagens C# e Visual Basic, acabei de falar, para consultas de fontes de dados variadas. Quando ele diz variadas, ele quer dizer que você pode usar Link para consultar qualquer tipo de coleção. Lembra da definição de coleção que a gente viu na aula anterior? Né? A gente viu que coleção, existem vários tipos que o .NET fornece para nós dentro do C#. Uma delas é a coleção list, que a gente mais usa. Nós vimos também no Entity Framework lá, que ele usa pesadamente coleções, certo? Então, a linguagem, ela é voltada para consulta para qualquer tipo de coleção, seja essa coleção de qualquer tipo que for. Lembra do link de T? Onde T pode ser qualquer coisa? Então, o link de T sugestiona que a gente pode, que esse T possa ser qualquer tipo de objeto que esteja disponível para nós. Muito bem. Então quer dizer que eu posso usar link para fazer pesquisa em qualquer tipo de coleção, professor? Sim, você pode. Vamos em frente. A implementação do ORM Framework fornece serviços como controle de alterações, resolução de identidade, lazy loading, tradução de consultas, etc. De forma que os desenvolvedores podem se concentrar na lógica de negócio de sua aplicação, ao invés dos fundamentos de acesso a dados. Eu vou concordar. É um pouco fraco essa frase aqui, mas eu vou concordar com ela. Dá para você separar as coisas, mas o ideal, o que diz a boa prática? A boa prática fala que regra de negócio não tem nada a ver com banco. Se por um acaso vocês trabalham em algum lugar cujas regras de negócio estão dentro do banco, meus caros, tá errado. Tá errado. Esse é um pensamento retrógrado e prosaico da década de 80 do século passado. Ninguém trabalha dessa forma hoje em dia. O modelo de boas práticas é regras de negócio tem um class library separado, um assembly separado. E eu invoco a regra de negócio e ela retorna true ou false. É ou não é? Pronto, acabou. Se vai para o banco, você está alimentando o banco com regra de negócio e criando dependência fortíssima de produto. Se por um acaso a sua gerência decidir trocar de banco, que inferno na terra vai ser para migrar essas coisas tudo de um banco para outro? Pois é. Muita gente até hoje se arrepende de ter feito isso. Porque você vira escravo de um único fornecedor de software. Tem uma disciplina que eu dou para os calouros chamada de Sistemas de Computação e Informação. Acredito a maioria de vocês já deve ter feito. Eu não sei quem foi que deu essa disciplina para vocês. Eu estou pegando pesado com os calouros nesse conceito. Tá? Então, a lavagem cerebral está começando mais cedo. No entanto, é importante destacar isso para vocês mesmos, porque vocês já estão muito à frente do curso. Alguns de vocês estão próximos de se formar, faltando 1 ano e meio, 1 ano, né? Tô sendo uma pessoa positiva, hein? Positivismo, sempre, 100% positivo. Então,
a gente tem que continuar pensando justamente assim. Ainda há tempo de mostrar para vocês o que é boa prática e o que é positivo a nível de mercado, certo? Ainda há tempo de mostrar os exemplos ruins que nós temos disponíveis. Existem vários, e é aí que vocês ganham dinheiro. Os exemplos ruins nos dão dinheiro. Por quê? São serviços feitos de maneira chula, para dizer algo mais elegante, né? Não pegar pesado e não apelar aqui no palavrão, mas são serviços feitos de maneira chula que causam retrabalho. E é aí que você ganha dinheiro. Por quê? Se você trabalha com boa prática, você produz software de qualidade. E se produz software de qualidade, seu gerente vai olhar com bons olhos para você. Não, o trabalho daquele cara é garantido. Ele pode pegar um retrabalho, ele vai refazer e nunca mais vai dar dor de cabeça. Desde que você use boa prática. Mas não é uma máxima do mercado, tá? Vamos em frente? Bom, o modelo arquitetural do Entity Framework tem 3 partes distintas que a gente pode separar, tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui. O Entity Framework é formado pelo EDM, que é o modelo conceitual, o mapeamento e o modelo de armazenamento, ou Storage Model. E, do geral, ele consome ou é associado diretamente com o Link to Entities, que é a linguagem para consumo do Entity Framework, link para entidades ou instâncias ou objetos, tá? O Entity SQL, que é uma linguagem parametrizada muito análoga ao TSQL do SQL Server. Então, quem sabe programar em SQL Server tem uma distância aqui, tá? Tem um ganho de performance violento. Além disso, nós temos uma camada chamada Object Services, que são os serviços que atuam por trás do Entity Framework, que compõe a parte de ligação dele, do framework, com o conjunto de classes que nós desenvolvemos e um objeto mapeado do banco. Nós temos o cliente de acesso aos dados, ou Data Provider, Entity Client Data Provider. E, por fim, o ADO.NET Data Provider. Esses dois relacionados diretamente com conexão com o banco. Certo? E, lógico, o nosso banco de dados. Nesse caso do Entity Framework, hoje ele trabalha com SQL Server, Oracle, DB2, Informix, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, deixa eu ver se eu lembro mais algum. Recentemente nós temos lives para Elasticsearch e tem mais um para NoSQL lá, não lembro o nome agora. O MongoDB, isso. Então, olha só, um mesmo produto que oferece uma quantidade enorme de data providers para você poder utilizar junto com o teu programa. Alguns até trabalhando em paralelo, onde dá para você colocar um esquema de organização de dados chamado CQRS. Esse é um assunto para o final da disciplina. Vamos em frente? Se a Simone sonhar que eu estou falando isso, ela me bate. Então, vamos em frente. Bom, aqui eu estou falando como organiza o EDM, o Entity Data Model, que ele é composto por 3 partes distintas, tá? É o arquivo de definição conceitual, o CSDL, o arquivo de esquema do armazenamento, o SSDL, e o arquivo de mapeamento, especificação de mapeamento, o MSL, tá? Então, se você olhar lá no nosso mapeamento, oculto, vão ter 3 arquivos desse guardados em algum lugar, tá? Eles estão escondidos dentro da tua aplicação. Muito bem. Além disso, o que ele trata aqui também? O modelo conceitual é o modelo de classes, seus relacionamentos, sendo independente do projeto das tabelas e seu banco de dados. O modelo conceitual, gente, nada mais é do que aquelas classes que ele cria. O que alguns chamam de pouco, não é. O Storage Model é um modelo de banco de dados que inclui as tabelas, views, procedimentos armazenados e seus relacionamentos e chaves. Gente, é o banco, propriamente dito. SQL Server, Oracle, DB2, etc, etc. E o mapeamento, que é o nosso contexto de dados. Consiste em informação sobre como o seu modelo conceitual está mapeado para o modelo de armazenamento. Então, esse cara é que faz a mágica, é o contexto. Ele que diz que determinada tabela,
com estas propriedades está relacionada com essa classe e essas propriedades. Beleza? Tabela e colunas, tá? Fiz uma analogia errada aqui. Bom, a gente já viu sobre o Link to Entities, né? Que é a linguagem Link para fazer pesquisa dentro do Entity Framework. E eu já falei também sobre o Entity SQL, que é um dialeto SQL independente que trabalha dentro do Entity Framework, muito análogo ao SQL, do TSQL do SQL Server. Beleza? A gente tem um aviso importante aqui, que são os tipos, como são formados o Entity SQL, tá? Cujo objetivo é escrever consultas declarativas e atualizações sobre entidades e relacionamentos de entidades no nível conceitual. Você vai aplicar isso a nível de programa, não a nível de banco. Ela vai além do SQL, pois dá suporte aos seguintes recursos. Ela é fortemente tipada, então ela permite você utilizar um grande volume de tipos de dados, tá? Ela tem entity sets, que são os conjuntos correspondentes às nossas tabelas, coleção de entidades, tá? E composability, que remove restrições onde as subconsultas podem ser utilizadas. O que é isso aqui? São as subqueries. São as pesquisas dentro de pesquisas dentro de pesquisas. Então, você pode fazer uma maior, aí você filtra para uma menor e filtra para uma menor ainda, até um conjunto de dados que te atenda. Isso no SQL Server é um parto para fazer. Tá? Em qualquer banco de dados é um parto, subquery é um parto para fazer. O Entity Framework faz isso com o pé nas costas. Tá? Para ele é muito fácil fazer isso. Muito bem. Eu não vou entrar muito aqui nessa parte, porque já é a parte estrutural dele, né? Vamos ver se tem alguma coisa importante aqui. Bom, vamos falar rapidinho sobre o Objective Services. É um componente do Entity Framework que permite que você realize consultas, inclusões, atualizações e exclusões de dados expressos como objetos CLR fortemente tipados. São as nossas classes, certo? As classes que ele cria, que são instâncias de tipos de entidades. Está aqui a explicação. Dá suporte a consultas Link e Entity SQL contra tipos que são definidos em um EDM, no nosso modelo conceitual, tá? E também materializa os dados retornados como objetos e propaga as alterações de objetos de volta à fonte de dados. Materializa dados retornados nada mais é do que você obter uma select e transformar isso, o resultado de uma select, em uma coleção, né, uma lista de T, onde T pode ser qualquer tipo de instância de objeto que você tem manipulado. E o contrário também é verdadeiro. O contrário é insert, update e delete, certo? Além de fornecer facilidades para tratar alterações, vinculação de controles a objetos e efetuar o tratamento da concorrência, que são coisas muito difíceis de fazer dentro do SQL Server. Vamos falar um pouquinho sobre o Entity Data Client, né? Gerencia conexões, traduz consultas de entidades em consultas específicas da fonte de dados. Ele que faz a conversão do Link to Entities para TSQL, que é a linguagem do SQL Server, ou ANSI SQL para os outros bancos, tá? E retorna um leitor de dados que os serviços de objeto usam para materializar os dados de entidades em objetos. Quer dizer, o que isso aqui faz? Em outras palavras, transforma a sua select asterístico from tabela tal em uma lista de objetos cujo T é a tabela que você está consumindo, certo? Que ela está mapeada dentro do Entity Framework. Beleza, é esse cara que faz isso. Quando a materialização em objetos não é necessária, o provedor Entity Client pode ser usado como um provedor de dados ADO.NET padrão, permitindo que aplicações executem consultas Entity SQL e consumam os dados retornados como um leitor somente leitura. Para que serve isso aqui? Quando você não está conectado em bancos, não. Quando você está conectado em arquivos XML, arquivos TXT, arquivos JSON, esse cara permite você fazer pesquisa dentro. Olha que legal. Já o ADO.NET Data Provider é a camada que se comunica com o banco de dados dentro do ADO.NET padrão. O que esse cara aqui faz? Ele faz a conexão de banco. Seja qual banco for. Desde que o banco tenha drivers para o ADO.NET, que é a camada de acesso a dados do .NET Framework, você pode utilizar qualquer banco que tenha um driver específico para ele. Se tem driver para o ADO.NET, também usa Entity Framework.
tá? Isso é uma analogia muito comum no mercado, tá? Aqui o modelo final dele, como ele funciona, já uma vez configurado, instalado e preparado para rodar. Nós temos o modelo conceitual, onde a gente tem os esquemas, a gente tem o mapeamento, que liga o modelo conceitual ao storage, e aqui o storage com o nosso database, os nossos objetos, store procedures, views, etc. Tá? Muito bem. Isso aqui é assunto batido, né? A gente já discutiu isso, tem gente, inclusive, que deve estar bocejando, porque é um assunto que a gente já viu várias vezes, algumas pessoas aqui mais que outras. Quem trabalha no projeto de extensão do Azure DevOps, especialmente em back-end, está cansado de saber isso aqui. Beleza, mas eu acho que eu falei algumas coisas que vocês não sabiam. Vamos lá, agora a gente vai entrar realmente na parte nova. Exceptions, tratamento de exceção. Primeiro de tudo, o que é uma exceção? De acordo com a teoria, uma exceção é um erro em tempo de execução em um programa, que viola uma condição que não foi especificada para acontecer durante a operação normal. O que isso significa? Isso já gerou discussão para mais de quilômetro em algumas turmas, tá? Mas é bom a gente revisar isso e discutir de qualquer forma. Exceção. Uma exceção é algo que você não esperava. Algo que você não controla. Algo que você não comanda a partir do momento que está criando uma aplicação. Professor, dá um exemplo. O exemplo mais clássico é o banco de dados. Meus caros, hoje a nossa aplicação, você controla o banco. Fato, você controla o banco. O banco é um banco de dados standalone, né, que nós estamos utilizando dentro da nossa aplicação. Tudo bem, nós estamos fazendo isso, mas isso não é o padrão de mercado. O padrão de mercado é o quê? A sua aplicação acessa um servidor de banco de dados através de um string de conexão. Tá. Então quer dizer que eu não comando o banco? Não. Na maioria das vezes, um banco em produção, o desenvolvedor passa anos-luz de distância dele. Inclusive, é a boa prática, tá? Nós não podemos ter acesso a banco. Tá? E aí, é uma coisa que o Entity Framework costuma dar muito problema, porque existe uma modalidade, quem está estudando aí nos cursos já deve ter ouvido falar, quando a gente fala de Entity Framework, tem uma coisa muito interessante chamada migrations. É um conceito do .NET Framework que permite que o Entity Framework crie tabelas, aliás, ele vai além, que o migrations ele pode criar o database, as tabelas, a estrutura das tabelas, as store procedures, as views, quer dizer, a partir do código, você pode criar o teu banco inteiro. Muito bem. Só que para isso você precisa ter permissão de DBO dentro do banco de dados. Gente, todo mundo sabe, acredito eu, a maioria de vocês já teve aula com a Simone, e vocês sabem bem que permissão de DBO no banco é a mesma coisa, é igual, tá? É análogo, tá? A ter acesso à conta do SA. E para quem não sabe, SA é System Administrator do SQL Server. A conta de SA pode fazer literalmente tudo, desde criar o database, criar as tabelas, alimentar o banco de dados com informações, até deletar tabelas e fazer drop de um database inteiro. Isso significa o quê? Que ter acesso a uma conta SA é como você dar uma Magnum 44 carregada na mão de uma criança de 8 anos. Por quê? Ela pode dar um tiro na cabeça ou não. Eu sei que a analogia é péssima, mas dada a importância e a precocidade, eu acho que deu para entender como é perigoso. Desculpe até a analogia um pouco forte, um pouco fora de contexto. Mas creio que deu para entender como é perigoso o que eu estou falando. Gente, permissão de SA no banco, você não precisa ser hackeado, você mesmo vai hackear. Você mesmo pode alterar a informação do banco. Você pode alterar a estrutura do banco.
Você pode tirar a informação do banco, adicionar a informação do banco. Você pode, por exemplo, mudar o fechamento o fechamento financeiro de uma empresa, usando um único comando SQL. Olha como é perigoso isso. Então, de acordo com a boa prática, desenvolvedores não têm acesso ao banco de produção. Desenvolvedores têm acesso ao banco de desenvolvimento. Então quer dizer que a gente não pode meter a mão, não pode sair fazendo as coisas lá. Exatamente, nós não podemos fazer isso. Nós podemos criar os scripts necessários para realizar a operação, mas a gente não pode meter a mão no banco de produção, de jeito nenhum. A empresa que permite isso, ela está dando uma arma carregada na tua mão. Tá? E aí você atira se você quiser. É muito perigoso. A boa prática recomenda que você não faça isso. Então, seguindo a boa prática, nós não podemos fazer isso com o Entity Framework, certo? Então, se você não tem acesso a banco, se você não controla tudo, não é o... Isso, inclusive, já é uma coisa que eu venho falando para vocês há muito tempo, nós não somos seres onipotentes, oniscientes. Desenvolvedor é desenvolvedor. Deixa Deus quieto lá no canto dele. Nós não temos nada a ver com isso. E ele também não tem. Só que aí que está o negócio. Nós não temos todo o poder que gostaríamos de ter. E se você não controla, quer dizer então que você não tem como prever determinadas situações que podem acontecer. Como, por exemplo, o seu programa está rodando, alguém trupica no cabo de rede, lá dentro do data center, e tira o data center do ar. Seu programa perdeu conexão com o banco. E aí? Como é que faz? Reza. Isso nós chamamos de exceção. Isso é uma exceção. É algo que você não controla. É algo que está além da sua capacidade. É algo que você não previu. Um exemplo na prática é quando um programa tenta fazer a divisão por zero. Ou tenta escrever em um arquivo somente leitura. Quando isso ocorre, o sistema pega o erro e lança uma exceção. Se o programa não prover código para tratar uma exceção, o sistema vai parar o programa. Então, se você não tiver um tratamento adequado para aquilo que você não previu, o seu programa vai parar. Vamos imaginar, então, que o seu programa seja um programa de importação de dados que trabalha com um grande volume de dados para uma grande loja a nível de Brasil. E em determinado ponto do código lá, você não coloca um tratamento de erro para um tipo de exceção como essa. O que acontece? O teu programa para. Um programa parado, por causa de uma exceção não tratada, pode gerar prejuízo de alguns poucos reais, como também pode gerar prejuízo de milhões de reais. Tá? Se for um programa que roda a nível internacional, como, por exemplo, Mercado Livre, como, por exemplo, os serviços da Amazon, né? Eu já contei, inclusive, para vocês um caso a respeito da Netflix, do arquiteto, né, o engenheiro da Netflix que rodou um comando e derrubou lá um servidor. Tá, só que ele não derrubou um servidor, ele derrubou um data center inteiro da Netflix. Lembra dessa história? Pois é. Se o seu programa não estiver preparado para tratar esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Ele vai parar. E se ele parar, você pode ter prejuízo financeiro. E isso é muito, muito, muito sério. Tá? Por isso a gente trata isso aqui de que forma? Usando try catch ou try finally ou try catch finally. Então o comando try permite designar blocos de código a serem guardados para exceções e fornecer código para lidar com eles se eles ocorrerem. Se a gente tiver um pau dentro do programa, algo que a gente não preveu, se tiver dentro de um laço try, traduzindo tentar, tente, né? Tente realizar, tente executar, e a gente colocou um tratamento básico para um tipo de exceção que venha a ocorrer, então a gente está salvaguardado de alguma forma, certo? Muito bem. O try consiste de 3 seções específicas. Ele é o try, o catch e o final. O bloco try contém o código que será validado, e caso tenha uma exceção, não será executado. Se acontecer alguma coisa que você não previa dentro de um laço try,
o que vai acontecer? Ele vai imediatamente procurar o primeiro cat que ele encontrar na reta, dentro do código do método onde você se encontra, tá? A cláusula cat pode aparecer uma ou mais vezes abaixo da seção try. E aí que ele vai sair procurando justamente esse cara. Esses blocos são códigos que lançam a exceção, dependendo de qual exceção é gerada pelo compilador. Ó, grava essa frase, tá? Lançar exceção. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso no futuro, tá? O finally contém o código a ser executado, sobre qualquer circunstância. Tendo sido lançada ou não uma exceção, o finally é executado. Então, queira ou não queira que aconteça um problema, o finally vai rodar na marra, você querendo ou não. Por isso, tem que tomar bastante cuidado quando usar o bloco finally, porque ele geralmente trata de coisas que você não está mexendo dentro do try. Vou dar um exemplo. Se determinado código vai inserir um registro no banco, a primeira coisa que você precisa fazer é criar, se você estiver usando o Anti-Framework, é criar a instância do contexto de dados que você vai trabalhar. A criação do contexto de dados é feita fora do try. Feita fora. Dentro do try, você vai usar o contexto para tentar inserir o resultado. Se caso aconteça alguma exceção, o que vai fazer? Ele vai disparar o cat, certo? Ele vai entrar num desses dois blocos cat aqui. Provavelmente, creio eu, nesse aqui. E nós vamos falar a respeito desses vários cats aqui daqui a pouquinho. Ele vai entrar no segundo cat e aí o que vai acontecer? Ele vai tratar essa exceção. Ou eu volto para trás em quem me chamou, ou eu exibo uma mensagem amigável para o usuário dizendo, ocorreu um problema tal, entre em contato com o suporte informando o código XYZ. E por fim, ele vai executar, se você que tiver colocado o finally, ele vai executar o código finally para você. Importante, nesse exemplo que eu estou dando, geralmente a gente limpa o contexto de dados para que não fique nada aberto ou instanciado durante a execução do programa como um todo. Tá? Lembrando, o exemplo que eu estou dando aqui é de uma API que está fazendo o consumo de um determinado método, certo? O contexto de dados não pode ficar aberto. Ele executa e fecha. É isso que eu quero. Porque conexão aberta é conexão contando no banco como sendo utilizada. E conexão de banco, meus caros, é limitada. Tem um número de acesso, tem um limite de acesso. Esse limite varia geralmente do tamanho da licença do banco que você comprou para a empresa. Quais são os tamanhos geralmente, professor? Você tem de 50 conexões, 100 conexões, 250 conexões, 500 conexões, 1000 conexões. Beleza, lógico, isso vai encarecendo o software. Cada conjunto de conexões que você compra, e a Microsoft vende elas de 25 em 25 pacotes, tá? De 25 em 25 conexões. Cada pacote de conexão adicional que você compra deve sair aí na casa, em média, cada conexão deve sair em média de uns 500 a $1000. Por aí. Então, quer dizer, nós estamos falando de algo que custa muito caro. Tá? Muito caro. Então, vamos em frente. E aqueles que estão torcendo o nariz aí. Não, mas SQL Server não é tão caro assim. Tem certeza? Dá uma olhada quanto custa o SQL Server, uma licença SQL Server na Microsoft. A básica, que vem com 25 conexões. Tá? Só a licença sozinha, na última vez que eu vi, estava saindo em torno de R$50 mil. 50 mil reais. Ou 55 mil reais. Uma coisa assim. Credo, custa tudo isso? Pois é, custa tudo isso. Então vamos lá. Existem diversos tipos de exceção que pode ocorrer em um programa. É definido um número de classes de exceção para cada uma representa um tipo específico. Então, para cada tipo de exceção que nós temos um tipo específico de exceção. Porém, todas elas derivam desse aqui, system.exception. Então tem um conceito de herança e polimorfismo aplicado aqui. Vamos dar uma olhada lá nela, como é que são? Aqui, as classes de exceção, tá? Elas se organizam da seguinte forma. É C#, então todo mundo deriva de object. Em C#, tudo é objeto. Lembra do mantra de PO1 que eu fazia vocês falarem o tempo todo. Então, em C#, tudo é
objeto. Muito bem. Exception, herda de object, então ela também é uma classe objeto. E nós temos as 3 classes principais que derivam dela. Application Exception, System Exception e I/O Exception. Gente, de olhar, a gente já sabe do que cada uma delas trata, tá? Application Exception são exceções que acontecem a nível de aplicação. Geralmente, são exceções que acontecem em aplicações Windows, tá? System Exception são exceções, e vocês podem ver todas elas que derivam dela aqui, ó. Todas as que derivam dela, tem a ver com exceções de sistema, ó. Uma exceção aritmética, uma exceção de argumento, uma exceção de divisão por zero, uma exceção de sobrecarga, um overflow, uma exceção de argumento fora do tamanho, uma exceção de argumento nulo, uma exceção de falha de memória, de referência nula, de index fora do tamanho. Então, todas elas derivam de System Exception. E I/O Exception, o próprio nome já diz, né? I/O, entrada e saída. Então, end of stream, fim do fluxo. Você está fazendo uma leitura de uma transmissão de streaming e ocorre, por exemplo, uma finalização da transmissão sem que você tenha recebido o sinal final. Então, a transmissão caiu no meio. Pô, end of stream exception. File not found, o arquivo não foi encontrado, isso aqui é fácil, né? E directory not found também, o diretório não foi encontrado. Todas elas ligadas a I/O exception. No entanto, todo mundo usa system.exception porque ela é geral e todas as outras derivam dela. Então, a maioria das pessoas, a maioria das empresas, dos desenvolvedores hoje em dia, utilizam system.exception. Professor, isso significa também, como ela é uma classe base, quer dizer que eu posso criar as minhas exceções? Sim, você pode criar exceções suas, tá? No entanto, elas têm que ser muito bem escritas e muito bem localizadas. Que tipo de exceção você vai trabalhar na sua aplicação? Minha recomendação para vocês é usar isso aqui, ó, system.exception. Inclusive, no meu código, vocês sempre vão achar eu usando esse cara, tá? Dificilmente eu uso as outras. Muito difícil, tá? Aqui, a forma geral do cat. Geralmente, a gente tem 3 formas específicas. Um cat geral, que vem a instrução cat sem nada escrito, é só cat. Tá? Um cat específico, que ele vai determinar que uma dessas aqui, ó, uma delas, ou essa, que é a principal, né? Ela vai ser tratada. Ele vai pegar justamente ela. Tá? E um cat específico com um objeto. Além de pegar a exceção, eu quero abrir ela para saber o que tem escrito lá dentro. E o finally, como que a gente já falou a respeito, que ele sempre vai ser executado ao final de toda a sessão. Professor, tem como a gente ver isso na prática? Tem. Porque nós vamos mexer isso na prática dentro lá do nosso código. Vamos dar uma olhada como funciona a parte de exceção dentro do Visual Studio, tá? Diretamente dentro do nosso código. Então, vamos voltar a nossa atenção aqui para a nossa classe, a região controller. Muito bem. Deixa eu pedir para ele restaurar os pacotes aqui, para ele parar de dar pau. Então, eu venho aqui, dou um build, ele vai restaurar o NuGet, vai recompilar todo o projeto, ele vai parar de dar erro. Beleza. Pronto. Maravilhoso. Agora, vamos olhar para o nosso código. Bom, primeiro de tudo, a gente tem um get que faz um select, né? Isso aqui é análogo ao select asterístico, né? Eu vou até colocar aqui já no summary a especificação dele, tá? Ó, obtém todos os registros da tabela, né? Da tabela. Equivalente, vamos colocar aqui, ó, equivalente. Isso. A instrução select asterístico from. Muito bem. Instrução. Meu teclado está horrível. Então, vamos lá.
A gente tem um select asterístico, né? Obter todos. Nós já temos o get, nós já temos a rota, que é região, usando boas práticas. Dá para tirar essa barra daqui, tá? Não precisa usar ela, não. Vamos lá? O que eu faço aqui agora? Eu preciso começar a usar boa prática para escrever meu código. Nesse caso, eu preciso do quê? Começar a usar o try. E para usar o try, gente, eu posso usar o próprio Visual Studio que faz o serviço por mim. Como é que eu escrevo o try, professor? O modelo do try é assim. Eu escrevo o try, eu uso o Visual Studio, aquele code snippet, né, aquele recurso que cria as coisas para nós, e eu escrevo o try e coloco //. Ou tab, né, no caso, né? Ele cria esse modelo de exceção aqui, ó, de try catch. Esse, gente, é o modelo de exceção que aqui na apresentação a gente se referiu como um catch específico. Vamos dar uma olhada. Um catch específico pega o nome de uma classe de exceção como um único parâmetro e encontra qualquer exceção do tipo do parâmetro passado. Então, quer dizer, tudo que acontecer aqui dentro vai ser tratado por uma exceção do tipo system.exception. Ó, passa o mouse em cima, você vê qual é o tipo de exceção que você está trabalhando. Muito bem. O que eu poderia fazer? Eu podia vir aqui, ó, recortar isso aqui. Vir aqui e colar aqui dentro. Muito bem. Olha, já estamos usando um modelo de exceção, né? Um modelo de tratamento de exceção. No entanto, ainda não é o modelo ideal para nós. Porque se deu algum erro no código, eu preciso retornar essa informação para quem está consumindo. E desse jeito que está dando aqui, não vai retornar nada. Ele dá um throw. Como é que eu faço para lançar? Lembra que eu pedi para vocês guardarem a respeito de lançar exceções? Lançar exceções significa criar novas exceções. Se eu quisesse, por exemplo, que fosse chegar um novo tipo de exceção lá, para quem está consumindo o meu código, eu ia fazer assim, ó, throw new exception, e aí eu lanço aqui, ó, uma mensagem bem direta, específica e objetiva. Deu pau. Só que não é isso que eu quero. Por quê? Isso aqui atende? Atende. Só que aí tem um problema seríssimo. A nossa aplicação é uma REST API. Quem vai consumir, está consumindo a controller diretamente. Eu vou dar essa resposta para quem está consumindo a controller? Acho que não, né? Vou fazer algo bem mais elegante. Eu vou usar esse modelo aqui, ó. O cat específico com objeto, tá? E como funciona esse cara? Funciona da seguinte forma. Vem aqui na frente e coloca x. Minúsculo, por favor. Ótimo. E aqui dentro, ao invés de lançar uma nova exceção, eu vou dar uma resposta adequada para quem está consumindo a minha API. Return request.create error response. Vou criar uma mensagem de erro. Que tem... Qual que é a configuração dela? Qual é o padrão dela? O padrão dela é o seguinte, ó. O padrão dela aqui dentro é o HTTP status code, igual ali em cima, tá vendo? Ó? Só que aqui não é ok, tá? Se é uma exceção, é algo que eu não controlo, então, internal server error. Muito bem. Seguido do quê? Uma mensagem de erro ou uma exceção. Eu posso retornar aqui a exceção que aconteceu, ó. EX. Eu também posso usar outra forma, como por exemplo, em vez de usar EX, usar EX.message, que é uma das propriedades disponíveis para as exceções, tá? Nós temos várias outras disponíveis que a gente pode trabalhar, mas as mais famosas são message, toString, stack trace e inner exception. Stack trace é a pilha de execução. Eu quero mostrar exatamente a pilha de execução da minha exceção. Vamos supor que a classe A chamou a classe B, que chamou a classe C, que gerou uma exceção. Qual é a pilha dela? C, que foi chamada por B, que foi chamada por A. Essa é a pilha de exceção da minha aplicação. Muito bem. No meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar somente a exceção.
posso ir além, colocar aqui também uma outra coisa, como, por exemplo, eu posso especificar a mensagem, ex.message, e eu posso colocar aqui a exceção que ocorreu. Ele vai retornar tudo isso lá dentro do cliente que invocou a minha API. Beleza, tá ótimo. Isso aqui já me atende perfeitamente bem, tá? Só que o nosso código não tá legal. Nós precisamos melhorar o nosso código, começar a usar boas práticas. Uma delas esse cara vai ser consumido direto, né? O tempo todo. Então, eu não poderia jogar esse cara aqui dentro? Poderia. Mas para usar aqui dentro, eu preciso que ele se torne o quê? Um atributo da classe. Então, eu venho aqui e coloco private model projeto DB. Bem, aqui dentro eu troco essa linha aqui, ó. Eu troco essa parte aqui, ó. Ponho a palavra this na frente. Quer dizer, mexer no contexto desta classe. This é este cara. Se você construir outro aqui, ou instanciar outro, ele é local ao seu método. Mas esse cara pode ser usado na classe inteira. Estou criando uma instância desse contexto, certo? Não estou abrindo ele. Só estou criando. Aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a palavra this aqui na frente, ó. E a partir disso, daqui para baixo, para os outros métodos, eu posso usar esse cara em quase todos eles. Então, vamos fazer um outro método get aqui, ó. Vamos fazer ele como? Eu tenho ele pronto aqui. Eu vou colocando linha a linha, tá? Tá explicando para vocês. Então, primeiro, eu vou colocar a assinatura do método. A assinatura do método é public http response obter. Obter o quê? Um registro a partir do quê? Do ID. E por um acaso isso aqui é a chave primária da tabela. Boa prática. Fazer uma pesquisa utilizando a chave primária da tabela. E essa chave primária está especificada para vir aonde? Na URI, ou seja, no endereço do recurso que eu estou consumindo. Beleza? Outra coisa que eu vou especificar também é o quê? Que tipo de verbo é esse? No meu caso, HTTP GET. E qual a minha rota? A rota deve incluir também o parâmetro do ID. Então, eu venho aqui e coloco o quê? Get barra ID, dois pontos, do tipo int. Então, eu estou especificando que o valor que vem na URI é o valor inteiro, referente à chave primária. E agora, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o summary. Tá? O summary é isso aqui, ó. É um texto igual esse, ó. Obter o registro do banco, não, da tabela, né? Da tabela, a partir da chave primária, equivalente à instrução select from where. Aqui eu escrevo chave primária. Claro, está horrível. Bem, não vou me preocupar com o retorno por enquanto. Tem alguém entrando aqui na sala, só um minutinho. Pronto. Vamos continuar o nosso código. Ele vai fazer uma pesquisa no banco para dar uma resposta, tá? Então, como é essa pesquisa? Essa pesquisa é no seguinte formato, ó. Vou lá, vou buscar uma única instância, uma única tupla. Faço isso aqui, ó. Vamos dar uma analisada nesse código. Estou criando uma instância de região, certo? Que está recebendo o seguinte. Xcontexto, regiões, que é a minha tabela. Olha lá, system.data.entity. Onde uma tupla chamada registro, tal qual, seja uma tupla chamada registro, tal qual, registro.id região, seja igual a id, que é a informação que eu estou pesquisando. A chave primária. Deste resultado todo, eu quero um registro ou o default, sendo que o default para o Entity Framework é sempre nulo ou nu. Muito bem. Aqui ele disparou e fez a pesquisa. Muito bem. Em seguida, eu preciso criar
um valor de retorno, né? Porque vocês se lembram que se você... Não sei se todo mundo está lembrado, está no vídeo lá na outra aula. Se você fizer uma pesquisa e dar retorno diretamente no objeto do tipo entity, ele dá erro. Ele não deixa você fazer isso. Então você precisa fazer um objeto pouco, semelhante ao que a gente fez aqui, ó. Como é que faz isso? Gente, criação de instância, né? Olha lá, ó. Eu crio uma instância de pouco, né, de região pouco, já atribuindo os valores. De onde vieram esses valores? Aqui de cima, ó. Beleza, perfeito. Próximo passo, eu preciso dar resposta. Eu preciso dar o return. Então, o meu próximo passo é esse aqui, ó. Return, request, create, response, http status code, ok. Qual instância? Região.pouco. Muito bem. Mas, professor, tá faltando coisa aqui, não tá? Tá faltando o try-catch, né? Vamos marcar esse cara. Vou mostrar para vocês formas de automatizar isso aqui de um jeito mais interessante, tá? Vem aqui em Edit, procura em IntelliSense, seleciona aqui, ó, Surround If. Ele vai perguntar se você quer colocar isso aqui dentro do quê? Aí você tem essas várias opções aqui, ó. No nosso caso, é try, ó. Clica aqui 2 vezes, tá pronto. Ele joga todo aquele código para dentro para você. Beleza? E esse exception é igual esse aqui, ó. É idêntico. Então copia o catch aqui, tá? E joga para cá. Perfeito. Acabou. Nós temos um método que executa, né? Um get. Vamos rodar isso aqui para ver se está funcionando? Lembrando que isso aqui é só o pulo do gato, tá? Nós vamos fazer ainda post, put e delete. Beleza? Ô, professor, Pois não. a rota desse método não deveria ser região, ou regiões, né? Em vez de get ali? Não. Lembra o que diz a boa prática? Deixa eu só ver uma coisa. Não tá certo. Você tem razão. Isso mesmo. Obrigado. Excelente, Anderson. Foi bom ter me lembrado. Eu não tinha percebido isso. Eu já ia discutir com você outra coisa, mas você tem razão. É isso mesmo. Até o Everton me lembrou disso uma aula passada anterior aí. Beleza, obrigado, Anderson. Por nada. Vamos executar isso aqui para ver como é que tá. Lembrando, a gente já tem o Swagger configurado, né? Deixa eu ver, beleza. E eu acho que a gente já configurou para ele abrir direto no Swagger. Beleza, maravilha. Então ele vai trazer para nós. Tá bom. Desculpa. Excelente para ensinar para vocês como resolver isso aqui. Professor, deu um pau gigante aqui no negócio, não tem nada a ver, que eu não fiz nada disso aqui. Pois é. Por quê? Porque a gente apaga. Assim como eu ensino para vocês, eu também faço, tá? Eu apago o bin e o BJ para deixar guardado. E aí eu compacto tudo e deixo guardadinho quando eu quero usar. E aí qual é o problema? Quando isso acontece, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, mandar limpar a solução, dar um clean solution. Aí você vem na solução de novo e manda ele fazer build da solução inteira. Aí ele faz. Muito bem. Além disso, você pode, para garantir que está tudo correto, deu tudo certo, você vem aqui no teu projeto API, clica no botão direito e manda ele fazer build. Aí ele vai garantir que tudo que você vai precisar, ele tá salvo lá dentro, tá? Vamos rodar de novo. Gente, isso é normal, tá? Esse tipo de coisa aqui é normal. Quando você apaga algumas pastas, ele tem que reconstruir tudo de novo, né? Ah, mas ele não faz tudo sozinho? Desde que você faça nas etapas corretas. Olha lá, ó. Deu tudo certo. Vamos fazer um get aqui para pegar todas as regiões? Ver se nosso banco está funcionando. Beleza, nosso banco está funcional. Nós temos 5 regiões aqui. Vamos fazer um get agora por ID, tá? Que a gente acabou de construir. Eu vou colocar aqui 4. Tryout. Ele fez, ó. Região Sudeste. Tá aqui o registro desse jeito aqui. Perfeito. Quais são os próximos passos? Nós vamos fazer o post, o put e o delete, tá? Vamos em frente.
Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza. Então, até aqui eu não matei ninguém. Então vamos continuar. Ó, eu vou fechar tudo isso aqui, ó. Deixar aqui, ó. Tudo encolhidinho. Para ficar economizando espaço na tela. Tá? Vou descer mais um pouquinho aqui, dar alguns enters. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trabalhar com o post. Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa? O nome que eu estou usando dos métodos é tudo em português, mas as minhas rotas são sempre o recurso que eu estou utilizando, certo? Então, para esse cara aqui, ó, como é a assinatura do método post? Ela é assim: public http response, que é o mesmo que a gente está sempre usando, criar. E aí, aqui está a diferença, tá? Eu estou mandando um objeto pouco dentro do corpo da solicitação e do corpo da requisição. Olha lá, do corpo da requisição, eu tenho que identificar que ele vem from body. Quer dizer que ele vem por dentro, ele vem pelo corpo da minha solicitação. Então, vamos continuar aqui. O que eu vou colocar mais aqui? Eu vou colocar que trata-se de um post, certo? E o que mais? Eu vou colocar a rota. No nosso caso, a rota é a mesma, região, certo? Maravilha. Vamos adicionar o summary já também, ó. Beleza. No summary, ó, eu vou colocar esta descrição aqui. Lá. Cria um registro na tabela a partir da instância que representará o registro, que é o pouco. Equivalente à instrução insert into. Muito bem, ele é equivalente a um insert no banco. Então, como que faz? Já vamos começar a boa prática, né? Escreve try logo de cara, para não esquecer, tá? Deixe isso. Vamos copiar o mesmo que a gente usou aqui em cima, ó. Sempre o mesmo cat? Professor, tem que ser sempre o mesmo? Não, no meu caso, eu gosto de trabalhar com o mais simples e objetivo possível. Mas não precisa ser o mesmo. Em algumas situações você pode até mudar e colocar outras coisas, tá? Muito bem. Primeira coisa que a boa prática exige que eu faça. Isso aqui tem valor? Tem alguma coisa aí dentro ou ele está nulo? Então eu preciso testar isso. Como é que eu testo? Dessa forma aqui, ó. Se pouco for nulo, eu retorno um erro de bad request dizendo registro inválido. Então, se eu mandar alguma coisa nula aqui, ele tem que responder isso para mim. Muito bem. Não é nulo. Muito bem. Eu preciso criar, assim como eu fiz anteriormente, eu criei um pouco para dar resposta, mas agora é o contrário. Eu tenho o pouco. Eu não tenho a instância de domínio do Entity Framework. Eu preciso criar essa instância de domínio, tá? Então, para criar essa instância de domínio, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância da classe região, que é a classe ligada ao Entity, né? Tá aqui ela, ó. Eu criei uma classe chamada, uma instância chamada região F, da classe região, cujos campos são ID região, descrição e data insert. Eu não estou colocando data update. Por quê? Porque pode ser nulo. Ah, então eu não preciso mandar, professor? Não. Você não precisa mandar isso aqui. Beleza. Próximo passo. Eu preciso adicionar isso ao banco. E olha só a palavra que eu usei. Adicionar. Vocês se lembram que as tabelas do Entity Framework, quando mapeadas para classes, elas se transformam em coleções? E como eu faço para adicionar um item em uma coleção? Eu uso o método add ou add. Então, eu preciso fazer o quê? Tis.com. Oh, meu Deus. Tis. Não, professor. Tis. Contexto. O quê? Qual é a tabela que eu estou manipulando? Regiões, né? Então, vamos lá. Regiões. Ponto. Ó, add. Ele já deixa até disponível.
E quem que eu vou adicionar? Região EF, né? Ó, região EF, a instância que eu acabei de criar. Muito bem. Na linha de baixo, o que eu preciso fazer? Eu preciso salvar isso. Como é que eu faço? Eu vou dizer para o contexto que ele precisa salvar. Para isso, tem um método chamado save changes. Muito bem. Importante é vocês lembrarem do seguinte. Isso aqui, gente, eu vou até colocar em comentário, para que todo mundo se lembre, tá? Isso aqui é equivalente à instrução insert. E essa linha equivale ao insert. Tá? Vamos em frente. Uma vez que eu salvei, eu tenho que lembrar de uma coisa. A chave primária da minha tabela, ela é uma chave autoincremento controlada pelo banco, certo? Então eu preciso desse valor para retornar lá no pouco, para jogar essa resposta para o método que está consumindo, no caso, no nosso método de API. Então o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Eu pego pouco ID região, que é aquele que eu passei lá em cima, como parâmetro do método. Eu faço ele receber o quê? Região EF ponto ID região. Quer dizer, ele salvou, então ele colocou a chave primária aqui dentro. Certo? Muito bem. Por fim, eu vou dar return. Gente, o return desse cara não é o mesmo do outro? Não é o return do pouco? Só que aqui ele tem outro nome, né? Ó, vamos lá. Copia. Cola. Esse pouco não existe. Eu vou dar retorno naquele pouco lá que eu estou usando. Olha lá. Eu vou retornar ele. Só que agora eu estou retornando ele com chave primária. Professor, como é que eu sei que isso funciona? Vamos testar? O melhor jeito de saber isso é testando. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no nosso método post. Olha lá. Agora apareceu um post aqui. Vou clicar aqui. Vou mandar. Ó, ele não deixa eu mandar um nulo aqui dentro. De jeito nenhum. Ó, ele fala que é requerido. Tá? Então quer dizer, o pouco tem que ser enviado. Então vamos lá. Como é que eu faço para adicionar um pouco? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu apago isso aqui. Olha como é que o Swagger é legal, ó. Eu clico aqui uma vez, ele copia o valor do outro lado. Olha que legal. Aqui eu vou colocar na descrição, eu vou colocar inclusão, bem grande. Beleza? Na data de inserção, eu vou colocar a data no formato que o SQL Server aceita. Aqui ele está colocando um datetime padrão. Importante, tá? Eu não incluo o data update. Então eu arranco o data update daqui. Eu vou colocar a data. Ele está colocando 8 horas para frente. Eu não sei por quê. Mas vamos colocar aqui 13. Que horas são agora? São 20 horas. São 18 minutos. São 0 segundos. E eu vou tirar essa parte final. Importante, essa parte, esse Z no final, o SQL Server não entende, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Isso vem do JSON. Ele não entende isso. E lembre-se que a gente está convertendo as coisas para um formato em que o SQL Server vai entender. O Entity Framework simplesmente pega aquilo que veio em formato JSON, converte para um datetime do C# e passa isso lá para o SQL Server. Nesse processo, esse Z aqui, ó, enrola a sua vida. Tem que tomar cuidado com isso na hora que estiver passando valores de data. Gente, trabalhar com data em JavaScript, JSON e Web API é horrível. Vamos lá. Fiz isso aqui. Vamos testar o nosso código? Lembra como é que faz para debugar? Alguém lembra como é que debuga um código? Anderson não vale falar. Poxa, negativo. Aqui. Fica quietinho. Alexa não vale falar. Quem mais da lista aqui? Negativo, fica quieta. Eu posso? Pode, você pode, Eric. É o comando? Não, ou não. Para debugar. É o botão? Que eu clico aqui? F9, muito bem. Eu seleciono a linha que eu quero, né? Posiciono o cursor aqui e clico F9. Excelente, Eric. Vamos em frente, gente. Agora eu vou só debugar, vou só executar a nossa API para ver o que vai acontecer. Ele vai automaticamente pular para o lado do código, ó. Flyout. Pulou. Vamos lá? Testei, não é nulo, ó. Olha o valor de pouco. Eu posso navegar, isso que é legal do debug, né? Eu posso navegar. Repara que ID região aqui é 0.
tá? Vamos deixar ele continuar a fazer, ó. Ele criou a instância, ele adicionou na tabela, ó. Beleza? Ele salvou no banco e agora a ID região vale 6. Jogou por pouco, tô dando um retorno no pouco. Agora eu vou deixar direto, tá? Vou dar F5. Beleza. Minha resposta é esse cara aqui. Olha que legal. Beleza? Então, o nosso inserir está funcionando. Nosso criar aqui, né? Inserir, criar, né? A parte... Vamos dizer que metade do CRUD está pronto. Agora vamos para o restante. Vamos fazer o put, que vai fazer a alteração disso. Vou tirar o breakpoint daqui. E para tirar, assim como o Eric bem falou, é só selecionar o mouse aqui, apertar F9 de novo, ele tira. Vamos fazer o put agora. Dá uns enters aqui. Vamos lá. Como é a assinatura do método put? O put eu chamei de alterar. Então vamos lá, ó. A assinatura dele. Public HTTP response message alterar. Estou passando a instância que eu vou alterar e ela vem por onde? Pelo body. Muito bem, faz parte da requisição, né? Beleza, está no corpo da requisição. O que eu tenho que colocar aqui? Primeiro, o verbo que eu estou usando. No caso, HTTP put. Muito bem. Segundo, a rota que eu estou usando. A rota que eu estou usando é região. Região. Muito bem. Vou colocar o summary. Eu já tenho um texto pronto aqui. Então, vou copiar ele e vou colocar lá. Aqui. Altera um registro da tabela a partir da instância que representa o registro, que é o nosso pouco. Equivalente à instrução update. Perfeito. Agora, vamos lá. Try. Já põe aqui um EX da vida. Aliás, vamos copiar já esse cat já, né? Para não perder tempo. Assim a gente ganha tempo. Colei. Perfeito. E agora, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu verifico se ele é nulo. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. São algumas verificações que têm que ser realizadas. E trata-se de um registro que já existe no banco, correto? Então eu tenho que procurar ele no banco. Como é que eu faço para procurar ele no banco, professor? Eu posso fazer o seguinte, ó. If, vou usar o contexto de novo, ó. Tis.contexto, ponto regiões, né? Que é o que eu estou procurando. Ponto where, uma cláusula where, uma cláusula de pesquisa, né? Where, o quê? Vamos colocar aqui, vou chamar de registro, tal qual. Registro ponto. Não, olha, se escrever alguma coisa fora do padrão, ele já começa a encher o saco. Registro ponto ID região igual a pouco ponto ID região, né? A instância está aqui, ó, beleza? Só que aí o que eu faço? Disso aí tudo, eu quero o count. Eu quero que você conte isso para mim. Faz um count. Se esse count for igual a 0, quer dizer que ele não achou. Se ele não achou, amigão, o que você vai responder para ele? Você vai dar um response de que tipo? Not found. Registro não foi encontrado. Muito bem. Mas não foi isso que aconteceu. Nós achamos o registro. O que eu preciso agora? Agora eu preciso criar uma instância ligada ao Entity Framework. Eu preciso de uma classe de domínio. Eu já tenho o meu pouco. Eu preciso fazer a tradução, né? O depara. Então vamos vir aqui, ó, e vamos colocar o seguinte, ó. Faz o depara. Só que dessa vez você vai incluir data update. E lá no campo de data update você vai colocar a seguinte instrução: datetime now. Pegue a data e a hora agora. Certo? Muito bem. Próximo passo. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso salvar isso aí no banco.
né? E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso usando o contexto de novo. Fazendo isso aqui, ó. x.contexto, .entry, quer dizer, manipule uma determinada entrada, tá? De que tipo? Do tipo que eu informar aqui dentro. Ah, e o tipo que eu vou informar aqui dentro é quem? É a instância que eu quero manipular, né? Região EF. O entity já compreende que esse entry faz parte dessa tabela aqui, ó. É um tipo de objeto desse que faz parte daquela coleção regiões. O entity já sabe disso. Olha que legal. Beleza. E aí, para esse cara, para esse registro, lá no banco, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer atualização. Eu quero dizer que ele foi modificado. Então, eu vou colocar state, recebe o quê? System Data Entity, Entity State, ponto, modify. Estou dizendo para ele que esse registro está sendo alterado no banco de dados. Isso aqui é equivalente ao update. Certo? Muito bem. É isso mesmo. Ah, não, isso aqui tá. Bom, não, o Sumério tá certo. Isso, é update. Me confundi aqui. Eu olhei aqui e acabei me confundindo. Tudo bem. Próximo passo, eu preciso salvar essa mudança. X.contexto. Às vezes o Visual Studio quer te ajudar até demais, tá? Tem que tomar cuidado. Save changes. Muito bem. Agora, eu preciso pegar o valor que acabou de ser inserido para o banco. Mas o valor que eu inseri no banco, a única diferença é o date time aqui, ó, não é? Então, o que eu vou fazer? Poco.dataUpdate recebe região EF ponto data update. Certo? Muito bem. E aí eu vou dar a resposta. E qual a minha resposta? A mesma daqui de cima, ó. Eu vou pegar e vou responder a instância do Poco atualizada, certo? Bem, esse é o nosso código para alterar. Vamos testar isso aqui? Salva. Põe para rodar. Eu esqueci de pegar água aqui hoje. Tô com a garganta seca. Mas só falta mais um método. Aí a gente termina. Então, vamos lá? O put. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um original aqui, ó. Vou fazer um get aqui, tá? Olha só. Deixa eu aumentar um pouquinho mais essa tela. Isso aqui tá bom. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Faz um tryout aqui e eu vou pegar um registro qualquer. A gente não inseriu um agora há pouco? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou copiar esse cara, tá? Eu vou vir no put e eu vou, no lugar do pouco, eu vou colocar esse cara que eu acabei de colocar aqui, ó. Lá. Os valores são iguais. Só que aqui, o que eu vou alterar? Aqui eu vou colocar alteração. A data é a mesma, só que dessa vez eu vou omitir o data update. Eu posso fazer isso? Não, deixa do jeito que tá. Deixa ele gravar, deixa ele tentar gravar do jeito que tá aqui. Beleza? Vamos colocar um breakpoint lá dentro. 9. E vamos executar o nosso código mais uma vez. Tryout. Vamos ver? É nulo? Não, né? Tem alguma coisa ali. Existe? Com valor igual a 6. Vamos ver? Existe. Muito bem. Faz a tradução para mim. Beleza, já traduziu. Vai pegar esse cara com data update de date time now e vai mudar o estado dele para modificado. E vai disparar o save changes. Salvou. Vai pegar o data update, olha lá, 8h29. Agora pouquinho. E eu vou dar a resposta. Aqui eu vou dar um F5 para ele ir direto, tá? Ó. Beleza. Resposta. O nosso registro alterado e ainda com dados do SQL Server. Ó, o formato do SQL Server aqui.
Por isso que aquele Z lá, ele encrenca, tá? Dá uma olhada nesse aqui. Ele coloca até o date time, o fuso horário, ó, -4, tá vendo? Isso aqui não é o padrão. O nosso padrão é trabalhar até com segundos. Daqui para frente a gente ignora lá no JavaScript, tá? Mas tudo bem. Funcionou. Perfeito. Alterou nosso registro. Tá tudo certinho. Vamos confirmar? Vou dar um get de tudo de novo. Ó, tryout. Eu vou olhar o 6. Beleza, ó. Tá aqui o 6, ó. A alteração. Com data de insert, com data de update. Agora, vem o delete. Vamos lá? Vamos fazer a mesma coisa que a gente tem feito aqui. Pega aqui. Tem umas linhas aqui a mais. E o delete eu chamei de excluir. E eu vou fazer um delete por chave primária, que é muito mais fácil, é muito mais prático. Certo? Então eu dou um Ctrl V. Aqui, ó. Public HTTP response message excluir, cuja chave primária é ID, do tipo inteiro, e está na URI. Então vamos lá, vamos começar a identificar. Esse cara é um HTTP delete. Muito bem. A rota dele, route dele, é qual? Aqui. Região, barra, aí entre chaves. Eu coloco ID, que é do tipo int. Então, eu estou dizendo que esse valor aqui vai vir na URI, certo? Já vou incluir aqui, deixa eu colocar as chaves para ele parar de dar erro. Aqui. Não fui muito feliz ali não, mas tudo bem. Vamos lá? O que eu coloquei como texto? Eu já tenho um texto pronto aqui, vou só copiar e colar aqui. Exclui o registro da tabela a partir da chave primária, equivalente à instrução delete. Aqui eu coloco chave primária. Muito bem. E como é a instrução? Primeira coisa, mete um try aí logo de cara. Vamos fazer try. Aqui eu vou copiar o exception daqui de cima, o cat daqui de cima, para ficar com o cat padrão. Excelente. Em seguida, vamos às coisas interessantes. Primeiro de tudo, ele tem que localizar o registro. Eu já não tenho um jeito de localizar aqui em cima? Já, né? É um pouco diferente, mas eu tenho. Então, eu trago ele e coloco aqui. Faz o count para mim. Certo? Em vez de ser pouco, aí de região, eu vou colocar aqui ID. Beleza. Método de checagem já está pronto. Agora eu tenho que procurar ele dentro do banco. Como é que eu faço isso? Eu faço usando um método de pesquisa dentro de coleção. Eu vou criar uma instância de domínio chamada região EF. Para receber tis.contexto.regiões, né? Faz uma busca dentro de regiões, usando que método? Find. Faça uma busca. E o find é interessante porque, se você colocar o mouse aqui, ele procura uma entidade com um valor de chave primária dado. Ah, então eu só preciso colocar ID aqui dentro? Sim, só isso. Se ele localizar, o que ele vai fazer? A gente já sabe que ele existe, por isso que eu não fiz aquele mesmo mecanismo que eu fiz aqui em cima, tá? Ó, aqui ele já contou, quer dizer que a gente sabe que tem. Aí, em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou mapear. O mapeamento é igualzinho que a gente fez em todos eles, ó. É o depara de pouco, né? Aí alguns de vocês podem perguntar, professor, por que a gente está fazendo ao contrário? Eu poderia fazer esse mapeamento depois? Poderia. Só que se eu tentar fazer depois, pode ser que o Entity Framework dê erro. Por quê? Por causa do que vai acontecer aqui agora. Olha só. X.contexto. Lembre-se que isso aí é o delete, tá?
Vou usar o entry de novo, ó. Passando a minha instância de domínio, região EF. Ponto state, eu vou mudar o estado desse registro no banco. O estado dele é deleted. Vírgula. Isso aqui é equivalente à instrução delete. Agora eu preciso salvar, né? tis.contexto.save changes. Feito isso, eu tenho que dar a resposta. A resposta sempre é padronizada, vocês devem ter percebido, que é o pouco. O pouco que acabou de ser excluído do banco. Muito bem. Vamos testar isso aqui? Coloca o F9 aqui. Põe para rodar o IS de novo. Muito bem. Já sei que a chave que eu quero apagar é a 6. Então, vem aqui. Coloco o ID 6. E dispara o tryout. Primeiro ele vai procurar. Existe? Existe. A gente sabe que existe. Muito bem. Agora ele vai encontrar lá dentro. Encontrou. Ó, tá aqui, ó. Os valores estão todos aqui. Beleza? Muito bem. Agora eu vou criar a minha resposta do pouco, ó. Já fiz. Perfeito. Aqui eu quero fazer uma experiência com vocês. Vamos olhar aqui, por dentro do debugger, como é a estrutura de uma classe de domínio do Entity Framework. Repara que tem um monte de coisa aqui, tá? E como é a estrutura de um pouco. Olha a diferença de um objeto pouco para um objeto de domínio. Perceberam a diferença? Ah, o de domínio tem muito mais coisa, professor. Exatamente, ó. Passa o mouse aqui para você ver. Olha lá, ó. Até a assinatura dele, do objeto lá em cima, é completamente diferente do que a gente tem disponível, certo? Agora, olha a assinatura do pouco. Olha lá. Perceberam a diferença? Por isso é que a gente usa pouco. Um objeto que não tem ligação com nada. E aqui está a prova cabal que ele não tem ligação mesmo, tá? Então vamos lá. Muda o estado de região EF, né, da classe de domínio para deletada. Salva as modificações. E aqui eu vou dar um F5 para ele ir direto, que ele vai dar return para nós lá na interface. A resposta é: esse registro foi apagado. Está aqui o pouco que foi apagado do banco. Professor, como é que eu sei que isso deu certo? Vem aqui e faz um get todo, um get all aqui, ó. Né, um obter todos aqui. E vê se o 5 aparece. Olha lá. Funcionou. Certo? Muito bem. Vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos testar aqui o get, passando um ID, o 6 que acabou de apagar. Vamos ver qual vai ser a resposta? Tryout. Olha lá, ó. Referência de objeto não definida para instância de objeto. Essa é uma exceção, gente. Olha como é que é elegante a exceção a nível de debug. Legal, né? Professor, e aí? O que faz? Dá um F10. Ele caindo dentro do cat. E ó, ele respondendo para nós justamente que deu erro interno no servidor. Ó, 5. Olha lá. Referência de objeto não definida para instância de objeto. Tá vendo? Aí ele retorna para nós a exceção em formato JSON. Olha que legal. Muito bom. Muito bom mesmo. Excelente. Professor, poderíamos mudar essa exceção? Poderíamos. A gente está fazendo get por ID, né? Vamos dar uma olhada no código dele para melhorar ele um pouquinho mais? Professor, Pois não. tem algum método para conseguir recuperar caso pague por engano? Não. Uma vez deletado do banco, via SQL, não tem como restaurar. Você pode... existem alguns DBAs
que fazem o seguinte, eles fazem um esquema de auditoria, tá? Através de trigger, e para cada evento disparado no banco, eles salvam uma cópia do registro antigo e do registro novo. No caso do delete, ele salva uma cópia daquilo que foi apagado. Neste caso, Everton, é possível restaurar um registro apagado de forma errada. No entanto, existe uma outra possibilidade, que é a possibilidade que o pessoal da Secretaria de Fazenda usa. Acho que o Anderson está familiarizado com isso. Lá na Cefaz, não se apaga registro. A gente controla o status, né, Anderson? Faz exclusão lógica que fala. Exatamente. Nós usamos exclusão lógica. E o que significa isso? Ao invés de você apagar fisicamente o registro do banco, não, você controla o registro através do seu status. Status ativo ou inativo. Por exemplo, no caso de uma exclusão lógica, aqui no nosso modelo, a exclusão não seria bem um delete, ela seria um update, mas isso a nível de código, não a nível de método HTTP. Mas a exclusão lógica ela foi mais banco também, né? Sim, o método, a exclusão lógica ela é recomendada quando você não pode apagar nada mesmo. Como no caso, por exemplo, a Secretaria de Fazenda não pode perder registro de forma alguma. Ela controla o status do registro, ativo ou inativo. Então, nesse caso, a exclusão lógica ela é recomendada. Mas para isso, como você bem falou, e realmente você tem razão, você precisa de armazenamento de dados suficiente para manter isso. E aí o Anderson sabe bem do que eu vou falar agora, isso é um trampo gigante a nível de Secretaria de Fazenda. Porque você nunca apaga registro nenhum, você só altera. Então você precisa de HD, meu amigo, e muito, muito espaço de armazenamento para guardar um banco assim, tá? Aí alguém pode perguntar, professor, qual seria a boa prática nesse caso? Então, eu vou responder com um ditado que o pessoal gosta de usar de vez em quando aí, que é Deus dá o frio conforme o cobertor. O que isso quer dizer? Cada caso é um caso. Se a empresa não pode perder nenhum tipo de registro, usa-se exclusão lógica. Mas para isso, onde está o ônus? O ônus é a quantidade de armazenamento que tem que ter disponível para guardar toda essa informação. Você tem que ter HD para caramba. E aí eu estou falando até mesmo usar um esquema de nuvem para salvar os dados, que é garantido o tamanho do armazenamento. Se você não precisa manter informação, apaga mesmo. Faz um delete no banco e pronto, acabou. Tá? As duas situações são válidas. Por isso mesmo, aqui a gente pode fazer, por exemplo, uma opção aqui de criar uma exclusão lógica. Pode ser feito? Pode. A gente pode fazer isso. Na próxima aula a gente prepara um modelo que usa exclusão lógica, para que vocês possam ter contato com as duas situações. Tá? Mas as duas situações são válidas. Apesar que, se a gente for parar para pensar um pouquinho, a exclusão lógica é um put. Inclusive, a lógica do put é aplicada nesses casos. Em vez de ser modified aqui, você adiciona uma coluna a mais aqui na tabela, que vai gerenciar o status do registro. Só isso. E aí você muda o valor do status, de ativo para inativo. Tem gente que usa booleano, né? True ou false. True está verdadeiro, então está ativo. False, o registro está inativo. A Unimed trabalha assim. Beleza? Então, tudo Beleza. bem. Ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Não? Todo mundo entendeu o que eu falei? Bom, o vídeo está aí disponível depois, quem quiser tirar alguma dúvida. Quem quiser também trabalhar de outra forma, dando sugestões aqui para o código, por favor, manda por e-mail para mim, que eu vou avaliar para ver se é possível passar para a turma, tá? Não são todas as alterações ou opções que são disponíveis, mas dentro do limite a gente pode ver como encaixar uma situação ou outra. Beleza? Tudo salvo, tudo certinho. Vamos voltar para a apresentação então, para encerrar nossa aula, tá?
A gente já fez, né? Que é a região controller, post por delete e aplicação de tratamento de sessões. Já temos, muito bem. Agora vamos para a atividade. Baseado nas informações obtidas, pesquise e fale no seu relatório sobre o tratamento de exceções, especialmente sobre o tema exceções em cascata. Quero que vocês pesquisem e coloquem no relatório o que significa exceções em cascata. Baseado na experiência de construção dos métodos do recurso região, escreva seu relatório assinalando sua experiência de desenvolvimento dos recursos, as dificuldades encontradas e as soluções que você adotou. Se vocês estiverem fazendo essa API em casa, no Visual Studio, eu quero que vocês relatem aqui como foi a experiência de desenvolvimento de vocês. Aqueles que não estão fazendo isso em casa, por favor, eu quero que coloque também. Por quê? Porque se nós tivermos, agora eu vou colocar um se bem grande, tá? Se nós tivermos a possibilidade de voltar à aula presencial em laboratório da universidade, coisa que eu já estou começando a perder a esperança, eu vou ter que cobrar isso de vocês, tá? E importante, gente, é parte da N2, eu vou cobrar na prova. Então, é importante que vocês tenham essa experiência, tá? Se vocês não estiverem desenvolvendo isso, eu preciso do feedback em relatório, tá? Porque eu vou ter que nivelar a prova para atender todas as possibilidades, tá? Ah, então se eu falar que eu não estou desenvolvendo, o professor vai acochambrar e vai deixar a prova ser light. Você tem certeza disso? Todo mundo já foi meu aluno, sabe como é que funciona as minhas provas. Então, eu preciso dizer que podem cair do cavalo. Se eu for cobrar só teoria, a primeira prova foi só teoria e a galera não foi lá muito bem. Alguns foram bem, outros não, tá? Então, é interessantíssima essa experiência em desenvolvimento. Passar pelo perrengue, errar o código, acertar o código, corrigir ele. Se não estiver passando por isso, mandem relatório para que eu saiba. Porque aí eu vou arrumar uma forma de nivelar essa prova para que todo mundo possa fazer ela com a mesma capacidade técnica. A princípio, tudo que eu falei cai na prova. Certo? Então vamos lá. Com isso em mãos, prepare seu relatório colocando seus resultados no corpo do e-mail e identifique com o seguinte assunto. PO2, atividade 2020-0513. E ó, eu tô levando isso aqui bem ao pé da letra, tá? Eu já falei para vocês. Já teve gente que foi com 0 de relatório por causa disso. Agora na N2, tá? Ah, mas eu mandei e tal, isso aqui. Você mandou com qual assunto? Ah, mandei fora do padrão. Falei, então, caiu na lixeira. Ah, o senhor aceita? Aceito, 50% da nota. Pô, então, pois é. Na próxima você fica atento. Então, gente, não erre isso aqui. Pro bem de vocês mesmos. Não errem isso aqui. Data de entrega, dia 15/5, às 23h59. Beleza? Vocês têm 48 horas para fazer. Dá tempo para brincar à vontade com isso aqui, para ficar de boa, tá? Se tiverem dúvida, me procurem. O WhatsApp está disponível para atender vocês a todo momento, tá? Acredito que vocês tenham diversão bastante no relatório aí para brincar nessas 48 horas, então divirtam-se. Se tiverem dúvida, não coloque a dúvida no relatório. Me procure para sanar a dúvida. Não mande dúvida em relatório. Eu não vou sanar dúvidas através de relatório. Eu vou sanar as dúvidas no grupo, porque a sua dúvida pode ser a do colega. Beleza? Sendo assim, tá aqui o e-mail, como sempre no PDF. Em nome da Uniderp Croton, eu agradeço a presença de todos. Um grande abraço, tudo de bom, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Valeu!